vocês. Quem está chegando pela primeira vez aqui, que não me conhece, eu sou a Márcia. Esse é o canal Márcia Patchwork. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente com vocês, porque eu preciso quiltar esse trabalho aqui de uma aluna. Não sei se eu conseguir mostrar. Ó, é com aquela flor que eu ensinei, tá? Ó. E aí eu vou quiltar, porque ela tem aula hoje de manhã comigo, e aí eu quero quiltar ele para entregar para ela. Então eu vou quiltar aqui com vocês. Gente, eu não sou uma quilter profissional, tá? Eu não faço aqueles quilts elaborados, artísticos, não. Eu faço quiltzinho simples, básico, e eu só quilto para mim e para as minhas alunas, tá? E só para aquelas que não sabem quiltar. As que sabem quiltar, elas fazem o quilt delas, tá? E eu quero mais é que elas aprendam a quiltar para ficarem mais independentes. Só que tudo é trabalho que eu tenho para quiltar. Ó, tá? Então, cada dia eu chego, por isso que eu chego cedo aqui na escola, né? Aí eu tomo meu cafezinho e depois eu venho aqui quiltar. Então eu vou mostrar para vocês esse trabalho. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Deixa eu ir puxando a linha aqui enquanto eu falo com vocês. O quilt, gente, é treino, tá? Vocês podem fazer milhões de cursos, mas se vocês não treinarem, vocês não vão conseguir nunca quiltar. É o que eu digo para elas. Tem que pegar um pedaço de manta com um paninho embaixo, um paninho em cima e ir para a máquina quiltar. Outra coisa, o quilt, vocês não precisam começar querendo perfeição, tá? Porque senão, se forem muito exigente, o que vai acontecer? Vocês vão desanimar e não vão querer fazer. Então, eu acho que a gente precisa saber o mínimo para fazer nos nossos trabalhos. E depois a gente, com o tempo, vai aperfeiçoando. O que eu aconselho, assim, para quem está começando? Quiltar sempre na cor, tá? Então, aqui, por exemplo, que é tudo clarinho, eu vou colocar uma linha assim, ó, neutrinha, tá? Aqui no verde, eu vou quiltar com uma linha verde, porque daí, se der alguma erradinha, alguma esquininha, não vai aparecer tanto. Desmaiou uma caixa aqui, gente. Não vai aparecer tanto, tá? E outra coisa, vocês procurem, tem muito vídeo de aula de quilt aí na internet. Tem a Márcia Baraldi, que é famosa, que já ganhou prêmios, inclusive fora do Brasil. Eu mesmo já fiz aula com ela é ótima, né? E então vão assistindo os vídeos e vão treinando. Outra coisa, outra dica, vocês peguem um papel, um caderno e vão treinando os desenhos no caderno, que daí quando vocês vêm para a máquina, o cérebro de vocês já tem aquele desenho ali fixado e fica mais fácil de passar pro tecido, tá? Outra coisa é usar uma luvinha, tá? Eu uso essa luvinha aqui, que é da Márcia Baraldi, que inventou, né? E não sei se ela inventou ou copiou de alguém, mas ela que vende, ó, a Márcia Baraldi, tá? Essa minha aqui tá bem velhinha até, que eu uso muito. Então, se vocês não tiverem uma luvinha dessas, gente, vocês vão numa loja que vende material de construção e tem umas luvinhas de pano lá, que elas têm umas bolinhas aqui na mão, sabe? Umas borrachinhas assim na mão. E é bem baratinha, aquela lá é bem baratinha. Essa aqui é carinha, mas aquela lá é bem baratinha. Aí vocês usam aquela luvinha, porque a luva, quando vocês encostam a mão no tecido, ela ajuda a firmar, para vocês correrem o tecido. Porque senão, quando vocês vão empurrar o tecido, a mão desliza no tecido e vocês não conseguem mexer, tá?
Uma outra dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: o quilt na máquina industrial e o quilt na máquina doméstica nunca vai ser igual, gente. Não tem como, tá? Essa máquina aqui, ela tem uma velocidade muito maior, ela é adaptada só para quilt. Eu adaptei essa aqui só para quilt. E aquela lá não, vocês têm que tirar o pezinho, mexe na regulagem e faz o quilt. Daí, terminou o quilt, tira o pezinho, bota o pezinho normal, mexe na regulagem da máquina. Então, quem pode ter duas máquinas, uma só para quiltar e uma só para costurar. Às vezes vocês compram uma máquina nova e tem uma velhinha, peguem aquela velhinha e peçam para um técnico colocar o pezinho e regular ela só para o quilt, tá? Quem não pode, vai trocando o pezinho. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: estão vendendo muitas réguas para quilt no mercado. Aquelas réguas, eu vou falar por mim, eu não me adaptei. Eu acho muito difícil, porque demora muito daí, sabe? Tu não desenvolve o quilt, tem que ficar cuidando, tu tem que usar um outro pezinho na máquina, um calcador. Quando vai quiltar com a régua, o calcador não é o mesmo. É um outro calcador que ele é altinho assim, para ele ir encostando na régua e seguindo o desenho. Então, e são muito caras, muito caras. Então, eu não uso, não indico, e eu acho que vale muito mais o treino no caderno do que a régua. Outra coisa, use stencil. O stencil, tem gente que risca com stencil para depois quiltar em cima. Eu também não consigo me adaptar com aquilo. Por quê? Porque limita muito e daí demora mais. De repente vocês podem até fazer um treino, mas eu ainda prefiro o treino no caderno. Vai lá no caderno, faz o ezinho, depois faz o ezinho para baixo, bastante vezes, tá? Enche uma página de cada um. Depois vocês vão fazer um E para cima, um E para baixo, um E para cima, um E para baixo. E assim vão fazendo, tá? E aí vão treinando no caderno, que eu acho que funciona muito mais, tá? E vocês vão fazer economia, tá? Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um quiltzinho bem simples, tá? Eu vou fazer no trabalho da minha aluna. Eu uso a mesma linha em cima e embaixo, tá? Na bobina também. Vocês vão pegar aqui o fio de cima, vão girar o mancal da máquina, ó, e puxar a linha de baixo para cima. Puxou a linha de baixo para cima, vocês façam o teste se ela tá correndo. Ó, a de baixo tá correndo, então tá tudo bem. Aí, vamos começar. Vocês vão escolher o desenho que vocês querem antes de fazer. Vocês podem pegar uma canetinha fantasma e treinar aqui para ver a medida, né, que vocês querem, mas depois, com o tempo, vocês vão pegando a prática, tá? Então, eu gosto muito de fazer um desenho que é para as barrinhas. Eu gosto de fazer um que é bem simples e fica bem bonitinho. Vou fazer bem devagarinho para vocês verem. Puxei aqui. Antes de começar, gente, vocês verifiquem a linha da bobina, se tem linha suficiente, tá? Para não acontecer o que aconteceu comigo aqui. Ó. Ele vai formando um triangulinho com uma barriguinha. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Eu arremato antes de cortar a linha. Ó. Como a linha é bem da cor, não sei se vai dar pra vocês verem bem.
ó. Tá? Vou fazendo os triangulinhos. Do outro lado vai dar pra ver melhor. Ó. Tá? Ó, gente, agora eu já tô fazendo a barra de fora. Não é barra, é uma moldura. Ó, curvinha, volta, curvinha, volta, curvinha, volta. Tá? Esse modelinho aqui é um modelinho muito bom porque vocês podem fazer em qualquer largura, assim, ó, tá? Se for estreitinho, se for largo, qualquer largura dá pra fazer. Agora, vou terminar aqui e depois eu mostro o outro, no miolo, tá? Agora, gente, eu vou quiltar as flores, tá? E a barrinha. Então, eu já coloquei a linha clarinha pra quiltar. E eu vou fazer aqui só um caminho de bêbado, tá? Que a gente chama. O caminho de bêbado, o caminho perdido, o labirinto. Ó. É como se estivesse desenhando um ossinho, tá? Depois faz o ossinho pro outro lado. Sempre curvinha, bem redondinha. Não pode fazer quina. Então, o que eu faço? Quando eu vou quiltar um trabalho, primeiro eu analiso o trabalho, né? Vejo o que cabe nele, o que eu consigo fazer, o que vai ficar bonito. Aqui, por exemplo, nessa parte, não adianta eu fazer um quilt trabalhado, uma pluma, uma flor, não adianta porque não vai aparecer nada. E o que eu quero que realce são as flores, tá? Por isso que eu fiz aqui na barrinha um quiltzinho trabalhado, que quase não apareceu, porque eu botei a linha bem da cor. E aqui eu tô fazendo um quilt simples, ó, tá? Então, isso aí com o tempo, vocês vão pegando o jeitinho. Dependendo da estampa, do tecido, fica até difícil da gente ver aonde foi quiltado e aonde não foi quiltado ainda. Então tem que prestar bastante atenção, porque como a gente tá com a linha bem da cor do tecido, então fica difícil. Então eu comecei pelo meio da flor, fiz toda a volta e terminei no meio da flor, tá? Então, isso aí tudo vocês vão treinando, que vocês... Vou mostrar pra vocês do outro lado, que do outro lado parece mais. Ó, tá? Um quilt bem simples, bem básico, mas tudo redondinho, ó. Então, é aquilo que eu disse, façam no caderno primeiro, que daí vocês vão treinar o cérebro de vocês por um movimento. E depois vocês façam o tecido. Ó, gente, agora eu tô quiltando esse coloridinho. Eu já quiltei a parte do meio aqui, fiz só o caminho perdido. E agora eu vou fazer umas florzinhas aqui na barra. Mas eu vou fazer a florzinha só na direção de cada quadradinho. E uma no canto. E aqui entre as flores eu vou fazer outra coisa, tá? Ó, então... uma florzinha de 5 pétalas. Muita gente me pergunta se eu risco para fazer. Não, eu não risco, gente. Eu faço a mão livre, tá? Ó, daí eu faço um ezinho para um lado, um ezinho para o outro lado e aqui faço outra florzinha. Uma pétala, 2 pétalas, 3, 4 e 5. Paro. Aí eu vou fazer o ezinho, ó. Um ezinho para um lado, um ezinho para o outro, até chegar no quadradinho. Uma pétala, 2, 3, 4
5. Ó, pessoal, terminei, tá? Ó, as florzinhas. Querem saber se as florzinhas ficam todas iguais? Não, gente, não fica, porque isso aqui é quilt livre, tá? Então elas ficam diferentes. Não é quilt computadorizado, que programa a máquina e ela faz tudo igualzinho. Ficam diferentes, mas na natureza também elas são diferentes, tá? O outro ficou assim, ó. Ó. Tá? Trabalho das alunas. Agora eu vou mostrar para vocês uma colcha que eu comecei. Olha só, toda de retalhos. Eu tô fazendo ela no matelacê que a gente compra lá em Brusque, os retalhos de matelacê. Então eu já tô fazendo nessa base aqui. Então ela já vai ficar com fundo, ó. Tá bom? Vou ver quanto tempo vou levar para fazer. Depois que estiver pronta, eu mostro para vocês. Se alguém tiver interesse, é só me falar, tá bom? Então, gente, era isso por hoje. Vou encerrar por aqui, que daqui a pouco as alunas estão chegando. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que, se eu puder esclarecer para vocês, eu esclareço, tá bem? Não esquece de deixar um like se gostaram, um comentário, compartilhem com as amigas e até o próximo. Tchau, tchau!